Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Seja bem-vindo a este site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que tem preparado aí campeões e campeãs por todo o território brasileiro. É um prazer mais uma vez estar com vocês. Nesta aula a gente vai dar sequência ao nosso curso de raciocínio lógico, falando agora mais especificamente sobre negação de uma proposição voltada para os conectivos se, então, se e somente se, e a disjunção exclusiva ou, ok? Para você que ainda não assistiu às aulas anteriores, a recomendação é, antes de assistir essa aula, dê uma pausa aí, volte nas aulas anteriores. Nós estamos tratando de um curso de raciocínio lógico. Portanto, existe uma sequência aí de pré-requisitos. Um é pré-requisito para o outro. Então, assista desde a primeira aula, vai facilitar a sua compreensão e, com certeza, quando terminarmos esse curso, você vai estar apto para resolver qualquer exercício de lógica aí. Beleza, galera? Então, um prazer. Vamos lá, então, falando sobre negação de uma proposição. Detalhe, vamos começar a falar sobre uma proposição composta ligada por uma condicional. Lembrando que a condicional é o conectivo se, então, ok? Então, nós temos aqui uma proposição composta, tá? Por duas proposições simples, ligadas pelo conectivo se, P, então, que. Olha só, se P, então, que. Para fazermos a negação de uma proposição composta, né, por uma condicional, nós vamos proceder da seguinte forma. Então, existem 3 passos a serem tomados, tá, para a gente fazer essa negação. Então, vamos lá. O primeiro passo que nós devemos tomar para fazermos essa negação. Nós mantemos a primeira parte. Quando eu digo manter a primeira parte, quer dizer que nós estamos mantendo o mesmo valor lógico da primeira proposição. Ou seja, nós não iremos alterar o valor lógico da proposição. Isso é manter a primeira parte. Depois, nós negamos a segunda parte. Negar a segunda parte é alterar o valor lógico da segunda parte. Então, negamos a segunda. Depois, terceiro passo. Trocamos a condicional pela conjunção e. Ou seja, aonde está a condicional, que é o se, então, nós iremos agora acrescentar a conjunção e. Beleza? Mantemos a primeira, negamos a segunda e trocamos a condicional pela conjunção e. Simbolicamente, nós representamos isso aqui da seguinte forma. Tá? Observem, nós temos aqui a negação de se P, então que. Então, de acordo com os 3 passos, conservo a primeira, troco a condicional pela conjunção e nego a segunda, não que. Beleza? Vamos para o nosso primeiro exemplo. Então, a gente tem aqui a seguinte proposição composta. Se Bernardo é engenheiro, então André é artista. Então, os passos que a gente vai tomar é o seguinte. O primeiro seria dividir essa proposição composta em 2 proposições simples, que eu vou chamar de P e a outra de Q. Então, a minha proposição simples vai ficar assim. P, Bernardo é engenheiro. Q, André é artista. Ok? Fizemos a divisão em 2 proposições simples. Agora, seguindo aqueles passos de transformação de negação para negação, é o seguinte. Primeiro passo. Mantenho a primeira parte, ou seja, a primeira proposição. Eu não mudo o valor lógico dela. Bernardo é engenheiro. Bernardo vai continuar sendo engenheiro. Número 2. André é artista. Então, agora eu nego a segunda. André não é artista. É a negação da segunda. Ok? Conservei a primeira, neguei a segunda. André não é artista. Depois que nós fizemos isso, nós vamos trocar a condicional pela conjunção e. Ou seja, aonde estava o conectivo se, então, agora vai passar a ser usado a conjunção e. Beleza? Bom, depois que nós fizermos isso, a nossa frase, a nossa proposição composta vai ficar da seguinte forma. Bernardo é engenheiro, portanto, aqui a confirmação da primeira.
e, que é a troca da condicional pela conjunção, André não é artista, que é a negação da segunda. Então, esta nova proposição composta representa a negação dessa primeira proposição. Prezado concurseiro, nós estamos falando, se não o mais, é um dos mais importantes dos conectivos presentes na proposição composta, que é o conectivo se então. As mais variadas bancas, em seus testes, elas utilizam com maior frequência o conectivo se então, quando também o conectivo e, tá? Mas é o conectivo e o se então que mais são utilizados. Então, muita atenção nessa aula, porque nós estamos falando de um dos conectivos, se não for o que mais é cobrado, é um dos que é mais cobrado nas mais variadas bancas, o conectivo se então. Até o fato pelo qual nós vamos, ao resolvermos a bateria de exercícios, vamos dar uma ênfase maior a esse tipo de conectivo, porque isso tem que ficar bem claro, bem memorizado por vocês. Então, é bem simples a negação de uma proposição composta quando diante de um conectivo se então. Eu mantenho a primeira, ou seja, eu não altero o valor lógico da primeira proposição, eu troco a condicional pela conjunção e, então, ao invés de ser então, agora vai usar somente a conjunção e nego a segunda proposição. Mantenho a primeira, nego a segunda e troco para a conjunção e. Esses são os passos que têm que serem tomados. Feito essa observação, memorize isso, porque fica muito simples a negação de uma proposição composta, ok? Desde que a gente saiba esses passos. Vamos ver um outro exemplo. Qual a negação da proposição? Se é domingo, então irei à praia. Observem o seguinte, temos uma proposição composta, ligada pelo conectivo se, então, que é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Quando o exercício pede uma negação, a primeira coisa que eu olho, qual é o conectivo que está ligando essa proposição composta? É o conectivo se, então. Beleza. Então, agora eu divido ela em duas proposições simples. É domingo, irei à praia. Ok? Duas proposições simples. Agora, seguindo os passos para fazer a negação dessa proposição. Primeiro passo, mantenho a primeira parte, ou seja, é domingo, fica do jeito que está, é domingo, eu não altero o seu valor lógico. Já a segunda proposição, irei à praia, eu tenho que alterar o seu valor lógico. Irei à praia, eu vou negar a segunda parte, então vai ficar assim, não irei à praia. Beleza? Confirmei a primeira, neguei a segunda. Depois, o que a regra nos diz? Agora nós temos que trocar a condicional pela conjunção e. E ao fazermos essa troca, a proposição composta, que representa a negação dessa primeira proposição, vai ser é domingo, que é a conservação da primeira, e, troquei a condicional por e, não irei à praia, que é a negação da segunda. Ok? Então, essa é a proposição composta que representa a negação da proposição dada no exercício 2. Bom, nós vamos agora rever novamente alguns símbolos matemáticos. Nós falamos isso na aula anterior. Na aula anterior eu dei os símbolos matemáticos e disse qual que era a negação de cada um desses símbolos. Eu vou retomar novamente esse assunto, dado a sua importância. Tá? E muitas bancas utilizam sentenças matemáticas e pedem para que a gente faça a negação delas. Então, é importante essa memorização. Principalmente, banca CES Gran Rio usa muito sentença matemática. Você que vai fazer algum concurso aí na qual a banca é a banca CES Gran Rio. Então, eles cobram muito essa questão da sentença matemática. Então, nós vamos ver agora alguns símbolos e como nós fazemos a sua negação. Tá? Então, veja bem. Eu tenho aqui o símbolo de maior. E quero fazer a negação desse símbolo. A negação do símbolo de maior é o símbolo menor ou igual. A negação do símbolo de menor, se eu tiver um símbolo de menor e tenho que fazer a negação dele, eu vou transformá-lo para maior ou igual. Se eu tenho o símbolo de menor ou igual, o exercício pede para fazer a negação, eu tenho que transformar esse símbolo de menor ou igual para o símbolo de maior.
Se eu tenho o símbolo maior ou igual e quero fazer a sua negação, então eu tenho que transformá-lo para o símbolo de menor. E caso o símbolo seja de igualdade, a sua negação vai ser a diferença. Bom, às vezes nós estamos diante de uma proposição que pede para nós analisarmos o seu valor lógico. E alguns alunos podem ter dificuldade na visualização desses símbolos maior e menor e tem dificuldade na sua identificação, quando que é maior e quando que é menor. Então, eu vou passar aqui um macetezinho para você que tem dificuldade em saber quando que é maior e quando que é menor. Então, ó, vou desenhar os dois símbolos aqui, ok? Maior e menor. Veja bem que os dois símbolos, cada um aponta para uma direção, ok? Uma para um lado, outra para o outro. Como que nós diferenciamos o símbolo do maior para o símbolo do menor? Basta você fazer um corte ou um traço na vertical, cortando esse símbolo, da seguinte forma. Ó. Você observa o seguinte, que esse primeiro símbolo aqui, eles vão formar praticamente dois números. Observe que o primeiro tem um formato de mais ou menos o número 7 e o de baixo tem um formato do número 4. Aí eu pergunto aos senhores, quem é maior, 7 ou 4? Obviamente, 7 é maior que 4. Então, esse símbolo aqui representa maior, esse símbolo representa menor. Então, se você vê uma sentença lá, 6, 4. Olá, meus amigos, minhas amigas, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o nosso super curso online para o Instituto Federal do Pará 2016? Então convido vocês a acessar o nosso site lacconcurso.com.br, que nós estamos oferecendo um super curso online muito competitivo para 3 cargos. É isso mesmo, olha só. O primeiro cargo é o cargo de auxiliar em administração, curso completaço, com investimento de apenas 10 mensalidades de R$20. Para o cargo de assistente em administração, nível médio, o curso completaço também, bastante revisado, você pode ter certeza que você vai ficar competitivo, o investimento é de apenas 10 mensalidades de R$25. E nós temos também um curso super básico. Tá? Professor, por que o curso super básico? Porque nós não temos 100% do conteúdo para o cargo de administrador. Tá? Nós temos aí aproximadamente mais de 95%, você pode ter certeza. E digo para vocês, conteúdo altamente competitivo. Professor, como é que funciona? Gente, é muito simples, você acessa o nosso site, lacconcurso.com.br, tá? A legenda aqui no endereço do site, né? Aqui debaixo do vídeo. Você se cadastra, se matricula, você pode pagar em cartão de crédito, boleto, você terá 90 dias de acesso, tá? Esses 90 dias de acesso, você terá direito a assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E aí, professor, só isso? Não, agora vem o principal. Gente, estudar por estudar não adianta. Você tem que ter algo maior. Você tem que ter um projeto pedagógico. Então, aqui no LacConcurso, nós temos o Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Ou seja, você terá um treinador pessoal para esse concurso. Estude em regime de metas. Essa metodologia vai lhe proporcionar para vocês uma meta por dia. E pode ter certeza, se você cumprir a meta lá no dia 5 de junho de 2016, você vai lembrar do LacConcursos, porque você estará competitivo. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.